Gratidão. E aqui o que é a mediunidade, né? Como a gente percebe a mediunidade, como a gente entende, né? O que é mediunidade, né? Então a mediunidade, na verdade, todos nós temos mediunidade, né? Todos nós temos a capacidade de nos conectarmos com o nosso espírito ou com outros, né? Então isso acontece, na verdade, porque acontece ou não acontece, de acordo ao nosso próprio despertar sobre isso, né? Então, o quanto nós estamos voltados para a nossa vida espiritual. Então, o que aconteceu na Terra foi que o planeta acabou virando, se tornando, né, um objeto de desfrute, né? E não um planeta sagrado, né? Então, as coisas passaram a ser a vida das pessoas, as pessoas passaram a se mover em função da matéria, deixando para segundo plano o seu próprio espírito, a sua própria vida espiritual. Então, a mediunidade, como ela vai se desenvolver, né? Então, nós podemos ter conexões, nós podemos ter percepções que vão além dos nossos sentidos físicos, que são a nossa vida interna. Então, a nossa vida interna está coligada ao nosso eu superior, e para essa conexão acontecer, nós temos que desenvolver os nossos aspectos, as nossas forças superiores, né? Então, as forças que estão além do nosso corpo físico. Quando a gente não desenvolve isso e a gente fica rebelde, né, vivendo de uma maneira física, querendo as coisas na marra, obrigando as coisas a acontecerem da forma como a gente acha que é o melhor para nós estamos interferindo na vida espiritual. Por quê? Porque a vida espiritual, ou seja, a nossa alma, né, vamos chamar nossa alma, nossa consciência, ou nossa mônada, tem um caminho a percorrer. Cada núcleo tem o seu movimento interno e tem experiências a serem feitas através de nós. Então, como é que a mediunidade atua nesse sentido? Ela vai atuar no momento que a gente permite. Se a gente se rende a entender que existe algo maior que nos guia, que existe uma vida maior que nos guia, a gente vai começar a desenvolver intuição, percepção, clarividência, enfim, tem várias formas de se perceber, se antever, inclusive determinadas situações na vida daquela pessoa antes que aquilo aconteça. Então, e essa antecipação, ela pode acontecer a partir do momento que a pessoa tem a percepção do eu superior. Por quê? Porque o eu superior está comandando o ser nessa experiência terrena e ele tem outras experiências para fazer, né, em outros momentos, de outras formas, missões, etc. Então, ele precisa estar conectado à sua própria essência. Por isso que todo o trabalho, né, todo o nosso trabalho é de se voltar para dentro e se reconectar da própria essência. Aí vão aparecer, né, entre aspas, aparecer dons ou capacidades que aquele ser já tinha, não é que ele está desenvolvendo agora. A gente não está desenvolvendo nada. A gente já é aquilo. Mas em função da forma como a gente ficou vivendo durante muito tempo, isso pode não ter aflorado. Por quê? Porque a gente não tinha a energia suficiente para conseguir perceber. Por quê? Porque a gente está preso na matéria. Então, quanto mais a gente soltar no sentido de permitir que a energia maior se faça através de nós, mais a gente vai ter aflorado esses contatos, essas capacidades. A Terra, os seres de uma maneira geral, separaram isso, né? Então colocaram que existem médiums e existem não médiums. Então existem pessoas que podem te trazer a resposta. Então muitas pessoas acabam delegando o poder pessoal, o poder de obter a resposta para um terceiro. O que não quer dizer que não aconteça em algum momento, né? Então a gente recebe, eu mesma recebi uma mensagem psicografada por uma médium. Por quê? Porque eu não tinha essa percepção, essa capacidade, mas eu precisava receber a mensagem.
Então isso pode acontecer com qualquer pessoa que utiliza um outro espírito, um outro ser mais evoluído, que tem essa conexão, que consegue receber essa mensagem e utiliza esse canal para te transferir uma mensagem. E não que aquele ser seja melhor que o outro ou que ele seja esteja fazendo previsões. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque não existem previsões. Né? O que existe é uma manifestação de um ser que tem uma capacidade de prever, de sentir, de ver além da realidade física desse momento. Então ele está percebendo que está acontecendo no invisível e que está vindo para a manifestação visível. Então, quando isso acontece, existe um canal. Quando você necessita de uma informação, uma pessoa, um ser, né, que está trabalhando o seu processo evolutivo, pode servir de canal para trazer uma mensagem, seja ela verbalizada, seja escrita, seja como for, seja através de um símbolo, seja o que for, mas ele é utilizado como um veículo mais apropriado para levar a informação para aquele outro ser. Então isso acontece com todos nós. É por isso que a conexão entre todos os seres que estão fazendo esses trabalhos, né, que estão se desenvolvendo, ela vai crescendo, porque um acaba ajudando o outro. Então um recebe uma mensagem e se torna um mensageiro, né, que passa a mensagem para o outro e assim as coisas vão acontecendo. Mas a gente tem que ter em mente que não existe um médium que é o, né, melhor do mundo e que esse é o que vai trazer informação para todo mundo. Então isso é mito, isso não existe. O que existe são seres mais preparados, com canais mais potentes, mais disponíveis, com os seus dons mais aflorados, porque estão mais conectados com a sua própria essência e com seu próprio eu superior. Então eles servem muito mais porque eles estão recebendo diretamente essa informação e transmitindo. Então eles não têm o que a gente chama de pretensão humana de serem aplaudidos ou recompensados ou remunerados ou reconhecidos, né? Eles estão a serviço no planeta. Então muitos que estão nesse momento fazendo esse trabalho, eles estão a serviço. Então eles estão servindo a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, de uma maneira geral, não tem esses veículos ainda, o veículo, né, humano desenvolvido para receber informações do eu superior ou informações que venham de outros contatos, né, de nossos irmãos estelares, para que possa perceber e compreender o que precisa ser feito. Então essas conexões, elas vêm para nos auxiliar nos contatos, nos comandos de ordem, para que a gente possa saber como conduzir a nossa vida terrena de acordo com a nossa vida superior. Quando esse alinhamento começa a acontecer mais fortemente, as informações começam a vir com mais facilidade. Por quê? Porque o nosso veículo está equipado, vamos chamar assim, né, com os dons que ele já veio, com a capacidade que ele já tem. Então isso só vai aflorar. O que acontece em muitos casos é que as pessoas já vieram com essas capacidades, mas negaram. Então o que acontece? É naquele momento que a gente faz a escolha, né? O momento que a gente chama do chamado, o momento que a gente recebe um contato mais forte interno e a gente nega. Então quando a gente faz isso, a gente prejudica o trabalho superior que está vindo ali para auxiliar o ser com aquelas capacidades que ele já tem. Então não são coisas que estão vindo do nada, né? Como o planeta Terra gosta de chamar, né? Os seres gostam de chamar, que vem do além, né? Não tem nada que vem do além. É tudo do próprio ser, da sua parte, mais dos seus corpos, né? Do seu eu superior, né? Do seu espírito, que está te trazendo uma informação. Então ele vai te trazer através da intuição, ou ele não tem, a pessoa não desenvolveu isso, ele pode vir através de uma mensagem do terceiro. Então isso
a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes um terceiro traz uma mensagem para a gente e a gente fala, não, isso não é para mim. E aquilo é uma mensagem. Então a gente tem que estar presente. Por isso, o nosso trabalho tem que ser de muito silêncio, de muita atenção, para a gente conseguir discernir o que é uma mensagem realmente para nós e o que é uma mentira, um engano. Né? Por quê? Porque no planeta existe todo esse jogo de informações, de desencontros, né? De desinformação, de uma maneira geral, e a gente acredita que se a gente vai num centro, né, espírita, ou, com todo respeito, a gente acredita que a gente vai obter as respostas. E não é assim. Muitas vezes você está indo lá porque sim, existe um ser que vai te ajudar, mas muitas vezes a pessoa está indo lá porque ela está buscando fora o que ela não encontrou dentro. Então aí não se conecta, porque ela vai acreditar em qualquer coisa. Não vai ter a percepção de saber se aquilo é para ela mesma ou não. Então toda a comunicação que vem do alto, né, ela tem que ser validada, entre aspas, validada, mas ela tem que ser percebida por nós mesmos, pelo nosso coração. Aquilo está falando com você? Aí você fala, nossa, aquilo falou comigo. Era isso. Você não perguntou? A resposta chegou. Então, é exatamente esse movimento que a gente tem que estar o tempo todo voltados para a nossa essência, para compreender. Porque agora as comunicações elas vão se ampliar cada vez mais. Né? O que significa? Significa que quanto mais seres estão despertando a consciência, participando de todo esse seu próprio processo evolutivo, mais a gente vai ter comunicações que vêm de outras orbes, que vêm de outros lugares, que vêm de outros espíritos mais evoluídos e etc., para nos auxiliar. Então isso é normal, né? Não tem nada de anormal. Agora, dentro da nossa comunicação, dentro da nossa percepção, da civilização, enfim, que acompanha esse trabalho, a telepatia ou outras formas de comunicação mais avançadas já existem também. Só que os canais, os seres que estão sendo preparados, também estão sendo ajustados para que a informação chegue mais rápido, evitando assim o terceiro. Né? Não que o terceiro não é útil, ele é útil justamente para os seres que ainda não estão num nível de conexão, num nível de alinhamento que permita receber a mensagem direta. Né? Então, um terceiro pode ajudá-lo. No momento que isso já não é mais necessário, o ser tem que acaba relembrando, né? Ou aprimorando aquilo que ele já tem, elevando aquela frequência, ele vai se conectar diretamente com outros seres, sem falar, inclusive. Uma comunicação direta. Então, essas comunicações, elas acontecem nas civilizações mais evoluídas. Por quê? Porque a frequência é mais alta. Então, o ser está em um nível de frequência mais elevado, por exemplo, está um ser que vive numa oitava dimensão, ele não tem necessidade de ficar conversando com ninguém. Isso muda completamente. Por quê? Porque quanto mais elevada a frequência, menos palavras, menos movimentos, menos, tudo é menos pensamentos, tudo é menos. Por quê? Porque a frequência é tão alta que quando a pessoa foi falar, o outro já recebeu, né, a resposta. Você já leu a mente. A palavra já chegou antes de ser dita. Por quê? Porque o nível de frequência mais elevado reduz, sintetiza a comunicação, ou seja, simplifica a vida. Você não precisa ficar falando 50 coisas. Já entendi quando aquela pessoa fala, né? Não precisa repetir, pelo amor de Deus. Já entendi. Por quê? Porque a pessoa, né, está numa frequência, num nível o seu cérebro está num nível de hertz, né, em hertz, num nível de ciclos, né, de movimento por segundo muito menor, muito mais baixo do que aquele outro ser. Então o outro já consegue entender rapidamente o que aquela pessoa está falando e ela ainda está falando. Agora, quando isso vai se elevando, a redução é maior ainda.
Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que aceitar o nosso processo interno, porque ele sabe o quantum mesmo de energia a gente pode receber naquele momento e ativar, despertar essas capacidades, chamadas aqui mediúnicas, né? Nos casos são chamadas capacidades superiores, né? Ou seja, a percepção, a intuição, né? E você ter essa clarividência ou escutar, né? Ter uma capacidade auditiva muito superior, uma visão gigantesca, né? Então, pessoas têm uma visão gigantesca. Tudo isso vai sendo aflorado em função do próprio ser do que ele já é. Então, não é que ele está recebendo agora, olha, vou te mandar um pacote agora de mediunidade extra. Não, não funciona assim. Por quê? Porque quanto mais a gente eleva, mais a gente vai se conectar com os outros níveis de consciência, nossos mesmos. E nesses níveis de consciência mais elevados, não estamos sozinhos, né? Então, por quê? Porque nós saímos do nível do indivíduo que vive lá, do personagem, para se tornar um ser divino. Então, nessa escalada, a gente vai passar pelos grupos de almas, existem os grupos de mônadas. Então, a super-alma, né, que a gente chama, grupos de almas, então, todos esses processos, eles já existem, são os outros níveis de consciência em que estamos. Então, lá nós estamos conectados com seus mentores, os guias espirituais, estão num outro nível, nosso mesmo. Então, o que isso vai nos ajudar aqui nessa vivência na transição planetária? Então, é isso que aconteceu e que está acontecendo com o despertar, que é levar as pessoas para casa. Então, elas entenderem que elas não estão sozinhas e elas precisam se reunir com os seus grupos internos, com a sua própria capacidade de receber informações, e a partir disso ela vai percebendo e compreendendo mais de si mesmo. Então, não é algo de fora, né? Então, essa informação, né, de que a mediunidade, né, no passado, aqueles eram considerados seres totalmente diferentes e tal. Então, isso gerou uma crença limitante. Uma crença limitante de que aquele, nossa, um ser é um esquisito, né? É um estranho, né? É um estranho. Ele me falou umas coisas, né? E não é, na verdade, ele só está mais conectado com o seu próprio espírito e muitas vezes com a própria missão que ele veio fazer aqui. Então, a missão dele exige que ele esteja conectado com determinadas comunicações superiores, porque ele é o canal que vai trazer isso para a Terra. Precisa de um canal para trazer essa informação, para comunicar isso e com isso ajudar os demais. Então, é sempre a mediunidade ou comunicação superior, é no sentido de ajudar os seres, em primeiro lugar, a reconhecerem quem eles são e, com a comunicação superior, ajudar o ser na sua jornada. Então, a comunicação superior é para facilitar essa caminhada do ser, não é para prejudicá-lo, né? Então, às vezes, uma pessoa fala assim, nossa, eu tenho que desenvolver, essa capacidade está me atrapalhando. E isso é uma crença limitante, não tem nada atrapalhando. A crença limitante é que o ser se tornou tão rebelde que ele não quer o eu superior dele. Então ele começa a se debater, o personagem, o ego, como a gente pode chamar, né, o ser físico, e ele fala, eu sei tudo, ele quer saber tudo sozinho e põe o eu superior para lá. Então ele está negando o espírito, ele está negando. Então com isso ele vai criando todo um bloqueio, uma dificuldade de comunicação. Quando a gente se abre, se entrega, eu não sei, né? Eu preciso realmente ter um apoio daquilo que sabe, né? Daquilo que me colocou aqui. Então aí a gente está disponível, não só para o nosso eu superior, como a comunicação entre eus superiores, vamos chamar assim. Então a gente começa a se comunicar com o eu superior de outros também, por conta de comunicações que são de grupos, de almas. Então, as pessoas acabam se encontrando e acabam fazendo trabalhos em conjunto, não porque elas foram escolhidas, porque são os melhores ou piores,
mas por conta da própria coligação interna que está destinada a fazer aquele trabalho naquele momento, né? Então a gente tem que estar muito aberto e entender que mediunidade que não é nada de fora, não é nada de fora, e não é nada que você vai receber e falar, meu Deus, isso aqui, o que eu faço com isso agora? Isso tudo são mitos e crenças que foram deturpadas, né, pelas mentes que acreditam, que a mente, quando ela não está alinhada com o superior, ela nega as coisas. Então ela tende a falar assim, isso aqui é esquisito, eu não sei, não quero saber. E isso é uma mente que ainda não foi purificada, trabalhada para receber e perceber que existe muito mais do ser, né, dela mesma e dos outros, né? Porque às vezes a mensagem que vem de uma pessoa é extremamente positiva. Aquela pessoa foi um canal divino, atuou naquela pessoa e levou aquela mensagem para outra. E a pessoa não acredita, né? Então a pessoa entra numa crença limitante física, material e coloca de lado aquela informação valiosa. Então a gente tem que acreditar naquilo que o nosso coração, o núcleo mais profundo, nos diz, e não, novamente, na mente intelectual, meramente lógica, que vai querer explicar o fenômeno. Então, muitas vezes, uma coisa, pessoas que materializam coisas, manifestam coisas imediatamente. Isso é normal, né, dentro de uma civilização evoluída. Por quê? Porque se estamos alinhando estamos no agora, no momento presente, né? O planeta Terra ainda tem terceira dimensão, espaço-tempo. Então, entre a pessoa pensar algo e aquilo acontecer no mundo dela, existe um tempo por conta do espaço-tempo. Dentro de um nível de consciência ou uma frequência de quinta dimensão mais elevada, entre o pensar e o manifestar vai se estreitando. Nós estamos falando que é agora. Se é agora, por que eu tenho que esperar, né? Então, você pega pessoas, né? Acontecem seres que estão materializando coisas e mostra, a pessoa pensou uma coisa, ele materializou ali. Por quê? Porque ele está dentro ele não está no espaço-tempo, a sua consciência está no agora. Então ele conectou diretamente aquela pessoa e manifestou aquilo. Porque é assim dentro de uma dimensão superior, mais elevada de quinta dimensão. Não existe esse esperar, não existe a burocracia, não existe o vou ver depois, não existe vamos fazer 50 reuniões para decidir se vai materializar ou não. Não existe isso. Então, toda mudança de frequência, de consciência, é justamente para facilitar essas coisas, vamos chamar coisas domésticas, que elas se facilitem, né? Por quê? Porque o ser está num processo evolutivo, ele tem que estar, a sua energia está voltada para o alto, voltada para os grupos de mônadas, por exemplo. Está em outro nível. Então, essas coisas na dimensão em que ele está, elas precisam acontecer com mais fluidez, com mais simplicidade, com mais facilidade. Por quê? Porque já não são mais as coisas que o ser ficava vivendo em função delas, das coisas físicas, né? Então, como Jesus disse, se eu acresce, eu acresce. Por quê? Porque se está se estreitando essa brecha entre o pensar e o manifestar. Porque o pensar e o manifestar, quando ele está alinhado ao eu superior, ele é automático. Agora, quando é o ego, aí não acontece da forma como o ser quer, então ele fala, não está funcionando. Porque é o ego que está querendo coisas que às vezes não condizem com o eu superior, não condizem com a alma. Então, muitas vezes a pessoa quer porque ela quer morar num determinado lugar, mas não é aquilo que a alma determinou. Então, é o ego dizendo, não, é que esse aqui é melhor, porque para mim é melhor esse. E aí a gente tem que ter esse cuidado de perceber, por isso, o trabalho das nossas capacidades superiores, ele precisa se aflorar, e ele se aflora
justamente quando a gente começa a participar, né, ativamente do nosso próprio despertar. Então, o nosso despertar interno ele vai aflorar as capacidades justamente para que a gente entenda o que tá, mas eu vou para esse lugar, eu não vou, né? Então, a gente já não entra mais nessa briga de egos e nessa tentativa de fuga, né, das pessoas, achando que saindo de um lugar para o outro vai resolver tudo, que também é uma ilusão, né? Então, tudo passa a ser resolvido internamente para se manifestar externamente de uma maneira harmoniosa. Porque muitas vezes aquele movimento que a pessoa vai fazer, que ela quer fazer, vai prejudicar um monte de coisas. Não só na vida dela, como das pessoas que estão junto com ela. E não é o melhor. Então a gente sempre tem que entregar essas questões para o eu superior, para uma decisão maior, para que aquilo possa realmente trazer um bem comum, né? Um bem para todos os envolvidos. Então, mediunidade, né, é uma capacidade, as capacidades que a gente tem de se coligar a outros espíritos, a outros seres, né, no caso aqui de outras orbes, para quê? Para que a gente possa trazer conhecimentos que a gente não tem. Então, como é que a gente faz para, né, manifestar uma coisa assim? Né? Como é que a gente eleva a frequência? Como é que a gente trabalha a energia? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz aquilo? Se a gente não tem um apoio, né, de seres que já fizeram isso, a gente não sabe como fazer. Então, a comunicação com os seres mais evoluídos é justamente para unir os conhecimentos, trazer esses conhecimentos para cá, para que a gente possa crescer. Então, não tem nada fora, né? Nada feito para outro fim, que não seja evolutivo, no nosso caso, né? Não tem nenhuma outra finalidade que não seja evolutiva e que não seja trazer o bem-estar, a melhoria da vida em todos os aspectos, em todos, físico, mental, emocional, material, todos. Em todos tem que ter evolução, crescimento e para isso, né, os contatos vêm com essa finalidade. E aí não estamos falando só do indivíduo, né, da pessoa, da família ou do grupo, mas do planeta, de comunidades e do coletivo como um todo. Por quê? Porque quando determinado grupo ou mesmo um indivíduo se beneficia de algo, ele está contribuindo já para o coletivo, não importa em que grau, né? Se é pequeno, médio ou grande, não existe. Já está contribuindo e isso começa a trazer outros seres e outras comunicações superiores para que aquele ser sirva de canal para outras coisas também. Então, tudo é uma questão de a gente estar, se deixar, né, preparar e estar disponível para receber, perceber, se transformar e ajudar os demais, ajudar para que aquilo se manifeste conforme que aquilo já está lá dentro de um plano, entendendo que não é nada que a gente está aprendendo agora, nossa, meu Deus, agora estou aprendendo a ver coisas. Não, você sempre viu, só que você não lembrava. Então, é uma questão da gente estar se conectando com nós mesmos, com a nossa energia, e aí você vai ver que não é, nada era assim, né? Nada é do acaso, mas a gente estava distraído, vendo outras coisas que não a nossa própria capacidade. Gratidão.